Olá, meus seguidores, bem-vindos ao canal. Vamos mais uma videoaula hoje. Chegou a vez da consoante W, né? Demorou um pouco. Então, chegou a vez da consoante W, né? Vamos mais uma videoaula, ó, a lista de materiais. Eu vou usar pérolas número 4 branca. O nylon eu tô usando o 35, mas pode ser a numeração que vocês tiverem aí. Uma agulha. Um acessinho de chaveiro, qual que vocês tenham aí. E pérolas vermelhas para fazer o detalhezinho do coraçãozinho, tá bom? Então, vamos lá? Então, peguei o nylon. Vou colocar 4 pérolas brancas, número 6. Lembrando que vocês podem abusar da criatividade aí, fazer de outras cores. Eu tô usando aqui a pérola número 6, mas... quem quiser fazer menorzinho, usa a pérola 4 ou a 5. Quem quer maior, faça com a pérola 8. Quanto maior é a pérola, maior vai ficar a letra, tá? E que aqui no meu canal eu faço tudo meio padrão, entendeu? Todos são da mesma cor. Então, aqui eu coloquei 4 pérolas brancas, número 6. Vou dar uns 2, 3 nozinhos aqui. E esconder o nó dentro da próxima pérola. Ó, dei uns 2, 3 nozinhos. E vou esconder o nó dentro de alguma das pérolas aqui, tá? Aí, aqui vocês acham que fica melhor. Agora, vamos iniciar a parte mais gordinha do W. Essa daqui, estamos fazendo essa parte aqui. Depois daqui, eu venho pra cá. De cá, eu desço pra essa daqui e subo esse corpinho mais fininho do W, tá? Então, a gente só usa 8 pérolas vermelhas também. Como tá saindo aqui no fio... a pérola de baixo aqui, né? Então, eu vou colocar uma vermelha e 2 brancas. Ó, uma vermelha e 2 pérolas brancas. Opa, que minha agulha saiu do fio, que esse fio já tá no fim, que eu não quero fazer desperdício, né? Ficar jogando fio fora, sendo que dá pra fazer um bom pedacinho aqui, ó. Então, tá saindo aqui no fio de baixo, ó. Deixa eu esconder bem meu nó aqui, isso. Coloquei uma pérola vermelha e 2 brancas. Nessa onde tá saindo meu fio, vai ser onde que eu vou entrar com a agulha. E puxo, eu dei um zoomzinho aí, espero que não tenha perdido o foco. Agora, eu vou andar nessa pérola vermelha com a minha agulha. E vou parar nessa branca aqui, ó, do meio. E puxo também. Agora, eu vou colocar 2 brancas e uma vermelha. Lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês desejarem, tá certo? Aqui é só uma sugestão, uma ideia, meus vídeos. Quem não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no meu canal. Deixe o gostei, o não gostei. Ative o sininho para receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal. Então, aqui tá saindo aqui em cima. Eu coloquei 2 brancas e uma vermelha. Nessa onde tá saindo meu fio, ó, eu entro com a agulha e puxo. Agora, aqui, eu ando nessa pérola branca aqui de cima e vou parar nessa aqui do meio. Nessa aqui. Agora, eu vou colocar 3 pérolas brancas pra finalizar essa fileira. É a mesma pontinha que eu fiz aqui, eu vou fazer do lado de cá. Lembrando que tem momentos aqui que eu acelero o vídeo, como muita gente fala aí, que eu pulei. Não é que pulou, gente, é coisa que é a mesma coisa, só vocês repetirem o mesmo passo a passo, gente. Onde tiverem dúvidas, aqui tem 3 pontinhos, ó, bem nesse canto aqui, quase onde parou essa pérola aqui, ó. Vocês clicam aqui, tem como reduzir a velocidade do vídeo, ficar mais lento e assim facilitar o aprendizado. Agora, eu vou andar com a agulha nessa vermelha aqui, ó. E puxo. Agora, eu vou colocar 3 vermelhas. A cor que vocês forem fazer o coraçãozinho, né? Ó, 3 vermelhas. Nessa vermelha mesmo, onde tá saindo o fio, ó, vai ser onde eu vou entrar com a agulha. Com 3 pérolas vermelhas e puxo. Agora, eu vou sair nessa vermelha aqui, ó, do meio pra fora. E puxo meu fio. Agora, eu vou colocar 2 vermelhas pra finalizar essa fileira. Pego 2 vermelhas. Tá saindo nessa vermelha aqui, ó, do meio.
eu vou entrar nessa vermelha aqui no começo, onde começamos a fazer tudo, na base. Ó. E entro com a agulha aqui. Puxo. E vou sair nessa vermelhinha aqui, ó, do meio pra fora. Também, ó, meu fio tá saindo aqui no meio, formando já quase o coraçãozinho. Qualquer uma das duas vermelhas que eu for com fio tá certo. Ó, parei nessa vermelha aqui de fora. Agora eu vou colocar uma branca e uma vermelha. Essa é a última vermelha que vai ser utilizada agora, tá? Acabou as vermelhas. Ó, tá saindo a vermelha aqui pra fora. Vou colocar... Desculpa, é duas brancas e uma vermelha. Ó, duas brancas e uma vermelha. Tá? Agora não vai usar mais vermelha. E nessa vermelha mesmo, onde tá saindo meu fio, vai ser onde eu vou entrar com duas brancas e uma vermelha, ó. Já fechou o coraçãozinho. Agora eu vou andar com a minha agulha dentro dessas duas pérolas brancas e da vermelha que eu acabei de colocar. Ó, duas brancas e a vermelha. E já anda essa outra vermelhinha aqui da base, ó. Já tá com a agulha aí, sai com o fio nessa vermelha de cá. Agora eu vou colocar duas brancas. Tá saindo aqui na vermelha pra fora, entro nessa vermelha aqui do meio com duas brancas. Aqui, e puxo. Agora, eu vou sair com o meu fio, qualquer lado que eu sair, tá certo, tá? Ó, tô saindo nesse aqui, com a agulha. Puxo, vou virar assim, ó, de ponta cabeça, só pra facilitar eu ensinar aqui. Tô andando nessa branca aqui da lateral de fora. E aqui parou duas pérolas brancas, né? Vou parar meu nylon em uma. Aqui é a parte mais gordinha do coraçãozinho. Então, eu vou trabalhar mais essas duas pérolas aqui, ó. Essas duas centrais, né? Que é minha base. E aqui, eu vou subir, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fileiras, tudo branca. Então, essas partes que eu acelero aqui, que eu falo que é tudo igual, é a mesma coisa, ó. Não muda as coisas, ó. Que nem aqui, ó. Tá saindo lá de dentro meu fio. Eu vou pôr 3 pérolas brancas e vou entrar nessa branca aqui, ó, do meio. E puxo. Saio nessa branca aqui do meio pra fora, ó. É só ir seguindo, que aí não tem que trocar cores, né? Não precisa pôr mais pérolas vermelhas. Agora é tudo branco. Ó, vou colocar duas brancas, tá saindo na branca do meio. E vou entrar nessa branca aqui, que eu vou trabalhar essas duas pérolas, né? Que eu falei. Coloco duas brancas e puxo. E agora, saio nessa branca do meio aqui, ó, pra fora. E puxo, ó. Já tá subindo o corpinho. Vou continuar trabalhando essas duas pérolas. Qualquer uma das duas que eu for com o fio, tá certo. Ó, tá saindo essa branca aqui pra fora. Toda viradinha são 3 pérolas. Então, eu coloco 3 pérolas brancas. Ó, 3 pérolas brancas. Nessa que tá saindo meu fio, eu entro com a agulha. Com as 3 pérolas brancas. E puxo. Agora, eu ando com a minha agulha dentro dessas 3 pérolas brancas que eu acabei de colocar. E essa branca aqui, ó, da base, né? A do ladinho, que eu ia trabalhar, estou trabalhando as duas. Saio nessa branquinha aqui, ó, pra fora. Coloco 2 pérolas brancas. E entro nessa branca aqui. Puxo. Saio nessa branca aqui, ó, pra fora. Puxo. E ando, que eu tenho que parar com a minha agulha nessas duas, né? Que é as duas centrais, ó como tá ficando. O corpinho mais gordinho do terro, tá vendo? E vou parar nessa aqui do meio. Ó, agora eu vou colocar 3 pérolas brancas. Ó, pessoal, muita gente também me pergunta, ó. Aqui meu nylon acabou, né? Aqui. Aí, eu vim aqui nessa ponta aqui, ó. Dei uns 2, 3 nozinhos, peguei um fio, dei uns 2, 3 nozinhos. E vou caminhar com o meu fio onde eu parei.
Viu? Eu sempre venho bem antes da onde eu parei, pra me certificar que o nylon vai ficar bem, o nó bem escondido, entendeu? Ó, tô andando até parar aqui, que foi onde eu parei com o fio. Ó, só ir caminhando com, pode arrematar por aqui, até onde vocês ir, aonde parou, ó. Que nem aqui, eu parei aqui, ó, com o meu fio. Aí meu nylon tinha acabado, eu emendei aqui, ó, e caminhei com o fio, tô aqui onde eu parei. Agora eu vou colocar 3 pérolas brancas, então eu paro bem distante da onde, que se eu for fazer bem aqui, pode acontecer, né, do nylon arrebentar. Lógico que não, porque é chaveiro, né, não é uma coisa que a pessoa tá mexendo muito. Ó, coloquei 3 pérolas brancas, nessa onde tá saindo meu fio, ó. Eu entro com 3 pérolas brancas e puxo o meu fio. Ó, ficando assim. Saio nessa daqui pra fora, na do meio aqui pra fora. Tô fazendo mais na íntegra, que o pessoal tá reclamando muito que eu acelero, né? Mas eu só acelero o que é o óbvio, né? Aqui é tudo branco, então não tem como se perder, né? Mas pra evitar, né? Ó, tô saindo nessa branca do meio. Vou entrar nessa branca aqui, ó, onde eu escondi meu nó, né? Do fio que eu emendei. E puxo. Saio nessa branca aqui, ó, do meio pra fora, e ó, o tanto que eu já fiz já, ó, do corpinho já. Ó, o tanto, tá vendo? A parte mais gordinha do W. Qualquer uma das 2 pérolas que eu saí com o fio tá certo. Aqui falta só mais 2 fileiras. Então, vou colocar 3 pérolas brancas, porque a viradinha, nessa onde tá saindo meu fio, é onde que eu tô entrando com a agulha. Lembrando que na hora de fechar, eu fecho com a pérola 4. Mas pode fechar com a 6 também, tá, gente? Muita gente me pergunta aí nos comentários, mas eu falo aqui no vídeo. Vocês podem fechar com a 6 também. Ó, tô andando com a agulha dentro das 3 que eu acabei de colocar. E essa branquinha aqui da base. Puxo. Agora, eu coloco 2 pérolas brancas. Ó, e entro nessa branca aqui do meio, ó. Tá saindo na branca aqui da base, entro na branca aqui do meio, com 2 pérolas brancas. E puxo. Agora, eu vou sair qualquer uma das brancas aqui que eu saí com o fio, tá certo? Tô caminhando, ó, com o meu fio pra essas 2 aqui, né? Essa já é a última fileira aqui. Subindo aqui pra cima, né? Ó, puxo. E agora, eu vou colocar 3 pérolas brancas. 3. Nessa que tá saindo meu fio, é onde que eu vou entrar com as 3 pérolas brancas. E essa é a última fileira aqui, tudo branco, tá? Saio nessa aqui do meio pra fora, ó. Puxo. E coloco 2 brancas e entro nessa branca aqui da base, ó. E puxo. E saio nessa branca aqui do meio, ó, pra fora e puxo. Ó, vou mostrar pra vocês que eu faço sempre, quando eu tenho dúvidas também, gente, ó, eu procuro medir. Eu faço uma primeiro, a outra tem que sair igual, né, idêntica, ó. Tá vendo? Tá idêntica. Agora, eu vou caminhar com meu fio até essa pérola aqui, ó. Então, vou sair nessa daqui da lateral, essa aqui onde tava subindo, né, ó. Vou fazer assim, andei nessa daqui. Tem que parar nessa segunda, tanto faz desse lado ou desse lado, né? Então, tô caminhando com o meu fio. Agora, eu vou ter que ficar com a letra correta assim, né? Que ela é assim. Ó, eu tenho que parar nessa daqui. Então, pra isso, eu preciso caminhar com o meu nylon, ó, entre as pérolas, até parar na pérola desejada. Tanto pode ser essa daqui ou essa daqui. Se for essa daqui, eu tenho que virar assim. Se for essa de cá, eu permaneço assim mesmo. Então, ó, tô saindo nessa aqui do meio, ó. Vocês vão acompanhando aí onde eu tô caminhando com o fio. E nessa que eu tenho que parar meu fio, ó. Tem a última, essa antepenúltima. Aqui, ó. Na primeira, na segunda, que tá viradinha pra cá. Então, vou colocar 3 pérolas branca. E nessa mesma onde tá saindo meu fio, é onde que eu vou entrar com a agulha.
Ó, 3 pérolas brancas. E entro aqui, ó. Onde tá saindo meu fio, eu entro com a agulha. Lembrando que eu não tenho um tamanho exato, tá, gente, de fio que eu uso. Muita gente pergunta quantos metros eu usei. Eu faço no olhódromo, porque, ó, eu peguei um pedaço pequeno, já tive que emendar. Esse aqui, com certeza, eu peguei, eu acho que uns 2 metros aqui. Vou ter que emendar também, que eu acho que não vai dar. Ó, agora eu vou andar com a agulha nessas 3 pérolas que eu acabei de colocar. E mais uma aqui, ó. E mais uma da minha base. E puxo, ó. Tá saindo nessa daqui, que é a minha base, e essas 3 pérolas que eu vou trabalhar. Agora eu vou colocar 2 pérolas brancas. Onde vocês tiverem dúvidas, ó, faz um print, volta um pedacinho que dá certo. Tá saindo aqui, ó, na branca da base. E entro nessa branquinha aqui do meio, ó, com 2 pérolas brancas. E puxo minha agulha, formando 2 florzinhas. Aqui são 3. Então, eu vou fazer mais uma. Eu ando essa aqui da base pra fora e saio nessa branquinha dessa florzinha que eu acabei de fazer. Ó, tá saindo aqui. Vou colocar, não sei por que isso aqui tá virado pra dentro. Esse é o fio que tava tão amassado, que às vezes você vai fazer o trabalho, fica o trabalho também amassado, ó. Tá saindo aqui, na branca aqui do meio. Vou entrar aqui na branca da base, ó, com 2 brancas. E puxo, né? Puxei aqui, ó. Puxei. Agora, eu vou sair nessa branca aqui do meio pra fora. Puxo. E nessa daqui, ó. Tá vendo? Onde tô parada aqui. Eu vou colocar 3 pérolas brancas. 3 pérolas brancas. Tá saindo nessa branca aqui do meio. Onde tá saindo meu fio, ó? Tem 3 pontinhas viradas pra cá, que é minha base, né? Que eu chamo de base. Ó. Tá saindo na primeira. Vou colocar 3 pérolas brancas e vou entrar nessa mesma. Onde tá saindo meu fio, vai ser onde eu entro com a agulha, tá? E aqui, eu já vou andar pra outra pérola aqui. Agora, aqui, eu vou caminhar essas 2 pérolas aqui. Ó, essa, né, da florzinha que eu acabei de fazer, e essa, ó. Essas 2 pérolas. Vou andar as 3, na verdade, as 3 e essa aqui, ó. Da base de baixo aqui, né? Andei nas 3. Agora, eu vou colocar 2 brancas. Ó, coloquei 2 brancas. Tá saindo nessa aqui, ó. Coloquei 2 brancas e vou entrar nessa aqui, ó. Do lado. E puxo todo o meu fio. Ó, ficando assim, tá vendo? Já tá formando o W, né? Agora, eu vou caminhar aqui pra cima, né? Nessa direção. De novo, ó. Sair aqui pra cima, ó. Tá vendo? Agora, eu vou parar nessa daqui, ó. De cima de novo. E vou parar nessa de cá. Não, deixa eu ver se é nessa de cá. Essa mesma, que eu tô com o fio, né? E vou colocar 3 pérolas brancas, ó. Nessa aqui de cima mesmo, tá sendo meu fio, ó. Coloco 3 brancas. E nessa mesma eu entro com a agulha, ó. Com 3 pérolas brancas, ficando assim. Agora, eu vou parar nessa da lateralzinha aqui, ó. Dessa florzinha aqui que eu tô fazendo. Agora, eu vou colocar 3 pérolas brancas e vou entrar nessa mesma, ó. 3 pérolas brancas. Nessa mesma que tá sendo meu fio, eu entro com a agulha, ó. E puxo. Aperto bem. Ando nessa de cima aqui, branca, da florzinha, né? Vou vir pra esse sentido de cá, ó. E vou parar nessa aqui da lateralzinha de novo, ó. E vou pôr 3 pérolas brancas e entro nessa mesma. Vou até fazer assim pra vocês verem, ó. Fiz 1, 2, 3, assim, sentido reto pra cá, né? Ó, coloco mais 3 pérolas brancas. Ó. E nessa mesma que tá saindo meu fio, eu entro com a agulha, ó. É que tem hora que eu tenho que pôr o dedo aqui bem na frente, gente, pra segurar, senão eu não consigo fazer, né, e mostrar ao mesmo tempo. Agora, eu vou vir aqui pra essa aqui de cima, não tem 3 aqui em cima? Eu vou vir pra do meio.
Então, eu ando essa daqui, ando essa da lateralzinha. Ó, tá saindo aqui meu fio. Eu vou parar nessa daqui. Nessa do meio. Ó, parei na do meio. Agora, eu vou colocar 3 pérolas brancas e vou entrar nessa mesma, tá saindo meu fio. Então, ó, tá aqui pra cima. Coloquei 3 pérolas brancas. Nessa mesma, tá saindo meu fio, eu entro com a agulha, ó. Ó. Ficando aquele Vzinho aqui pra cima do W, né? Agora, eu vou andar pra essa ponta aqui, ó. Então, eu caminho com o meu nylon aqui. Venho pra essa daqui, ó. De baixo. Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui pra cá, pra depois subir o outro corpinho desse, o mais magrinho, né? Então, deixa eu ver se bem aqui já dá pra mim. Vou vir pra cá. Essa aqui. Agora, aqui, eu vou colocar... Olha como tá ficando. Quem quiser tirar um print aí, ó, como tá ficando já... Estamos indo pra reta final aqui. Aqui, tá saindo nessa da lateral, mas eu volto. Aqui não é essa da lateralzinha, não. Vou parar nessa daqui, ó. De baixo mesmo, tá? Ó, nessa. Voltei uma, parei aqui, mas é nessa de baixo. Então, eu vou colocar 3 pérolas brancas e nessa mesma eu volto com a agulha, ó. Tá? Ó, coloco 3 brancas e entro aqui com a agulha, com as 3 brancas e puxo, ó. Fazendo uma florzinha aqui pra baixo. Vou andar essa daqui... da lateralzinha e vou parar aqui nessa de baixo novamente. E vou fazer mais uma florzinha aqui pra baixo. Então, coloco 3 pérolas brancas. Ó, 3 pérolas brancas. Até nessa mesma que tá sendo meu fio, ó. Eu entro com 3 pérolas brancas, ó, gente. Vocês façam com calma aqui nos 3 pontinhos, ó. Tem como reduzir a velocidade do vídeo, deixar mais lento, pra vocês tudo conseguir fazer e entender aí o que eu tô ensinando, tá, gente? Não é difícil, não é porque eu já sei, eu tô falando que é fácil, porque não é difícil. Assim, tem que estar bem concentrado, né? A gente tem que fazer tudo com uma certa calma, concentração, né? Agora, eu vou andar com a minha agulha nessas 3 pérolas aqui que eu acabei de colocar. Ó, volto com a agulha. Ó. Volto. Sempre dá uma puxadinha no fio, arruma, tá? Ó. E vou parar, tem 3 aqui na lateral aqui, né? Tô parando aqui nessa primeira, aqui. Agora, eu vou colocar 3 pérolas branca e entro nessa mesma. Ó. 3 pérolas brancas. E nessa mesma que tá saindo meu fio, ó, eu entro com a agulha e puxo. Ó, ficando assim, tá vendo? Agora, eu vou andar até essa daqui. Depois, eu subo aqui pra cima. Então, eu volto com a agulha dentro dessas 3 pérolas brancas que eu acabei de colocar. Ó. Tô parando nessa aqui, ó. Virada aqui pra baixo, ó, tá vendo? Tô nessa daqui. Vou fazer assim pra vocês verem direitinho. Nessa mesma, ponho 3 pérolas brancas e volto com a agulha dentro dela mesma. Se vocês tiverem dúvidas, ó, vocês fazem uma pausa, um print, volta um pedacinho, olha aí como tá. Assim, nessa mesma que tá saindo meu fio, eu entro com as 3 brancas. Ao contrário, e puxo. Agora, eu vou passar nessa aqui do meio de novo meu fio. Pra pegar firmeza, né, aqui no meu trabalho, ó. Passei nessa do meio aqui. E vou parar nessa daqui pra fora. Ó, tá assim, nessa daqui, ó, pra fora. Agora, eu vou colocar 2 brancas. Vocês estão vendo? Já tá pegando o formato. Tá saindo nessa, eu entro nessa daqui, ó. Do ladinho aqui, não era 3, tava aqui pro lado. Na do meio, ó, e puxo. Aperto bem, olha aqui como já tá ficando, gente. Super lindo, né? Vou sair nessa daqui, ó, pra fora. É que vocês façam com calma aí, com paciência.
É que tudo que eu falo aqui pra vocês tem que ter calma, paciência. Às vezes não conseguiu de primeira, consegue de segunda, de terceira. Eu também apanho pra fazer minhas coisas aqui. Agora ficou 3 pontinhas de pérolas pra cá, né? Então, eu vou subir nessa daqui, ó. Vou sair nessa daqui, na primeira aqui, sentido pra cima. Puxo meu fio, ó. Vou colocar 3 pérolas brancas e nessa mesma que tá saindo meu fio, eu vou entrar com as 3 pérolas brancas. Ó, tá aqui. Essas 3 mesmas. Nessa mesma que tá saindo meu fio, ó. Eu entro com a agulha e puxo. Aqui, formando essa florzinha, né? Agora, eu vou andar com nylon dentro dessas 3 pérolas que eu acabei de colocar. Ó, 1, 2, 3. E ando essa daqui, ó, da pontinha. Tinha ficado 3? Tô entrando na do meio aqui, ó. Puxo. Agora, eu vou colocar 2 pérolas brancas. Ó, tá saindo nessa aqui, né? Nessa do meio aqui, eu entro, ó, com as 2 pérolas brancas. E puxo, formando outra florzinha. Agora, eu vou andar essa daqui pra baixo. Puxo. E vou parar nessa da florzinha que eu acabei de fazer, ó. Vou parar a agulha nessa florzinha do meio, que é a da florzinha que eu acabei de fazer, a primeira pérola que eu coloquei. Opa, agora eu vou colocar 2 brancas. Ó, tá saindo nessa aqui. Ó, nessa aqui, entro nessa aqui, ó, com 2 brancas. E puxo, formando outra florzinha. Ok? Agora, eu ando nessa daqui, ó, do meio pra fora. Ó, sempre puxando bem, tá, gente? Pra não deformar. Vou andar, vou parar nessa daqui, não tem 2 aqui pra baixo, ó, 2, vou parar nessa. Então, eu ando essa da lateral e vou parar nessa aqui, ó. Nessa aqui que eu vou parar. E vou colocar 3 pérolas brancas e vou entrar nela mesma. Ó, vocês vão observando bem, tira um print. Quem tem facilidade, conta as pérolas, né? Tem vários métodos de fazer. O jeito que vocês sofrem pra fazer, eu também sofro aqui, gente. Porque nessa mesma, ó, que tá saindo meu fio, eu entro com a agulha, ó. Porque eu primeiro tenho que fazer, eu vejo fotos, primeiro eu faço, às vezes não dá certo, desmancho. Pra depois eu tá vindo ensinar aqui. Ó, agora eu vou sair nessa daqui, ó. Tá vendo? Nessa daqui com a agulha e puxo. Ó, ficando assim. Agora eu tenho que caminhar com o meu fio até aqui, que aqui já é o começo do lado magrinho da pérola do... Aqui, ó, caminhei com o meu fio até aqui, até essa pérola aqui, ó, até aqui em cima. Que aqui eu vou dar continuidade à perninha mais fininha do W pra terminar a consoante W, né? Então, tá saindo aqui, vou colocar, ó, 3 pérolas brancas. Nessa mesma que tá saindo meu fio, ó, eu entro com a agulha, formando já uma florzinha. Ando essa da lateral e vou parar nessa aqui, ó, do meio. Puxo. Agora, eu coloco novamente 3 pérolas brancas. Eu faço 4 fileiras assim, subindo retão, só dessa forma aqui. Ó, agora tá desse lado meu fio, eu coloco 3 pérolas brancas e nessa do meio é onde eu entro com a agulha e puxo. Ando essa branca aqui do lado de dentro e vou parar nessa aqui do meio, que é onde eu tô subindo em linha reta, né? Agora, eu vou colocar novamente 3 pérolas brancas. Agora, tá pro lado de fora, né, meu fio. Coloquei 3 pérolas brancas nessa do meio mesmo, ó. Onde tá saindo meu fio, é onde eu entro com as 3 brancas e puxo. Agora, eu ando essa branca aqui da lateral de fora e vou parar nessa do meio. Novamente, 3 pérolas brancas e entro nessa mesma. Lembrando que todas as minhas letras aqui do canal são do mesmo tamanho, mesma altura, mesmo tamanho, tá? Não sei a largura, assim, porque umas é mais magrinha, outras não, né? Mas são todas, assim, de altura, tá? Todas são, porque todas eu fiz com a pérola número 6. Ó,
3 brancas. E nessa mesma tá sendo meu fio, eu entro com a agulha. E agora eu vou parar nessa aqui, ó, da lateral de dentro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem, ó. Tá tudo igual. Agora aqui eu vou fazer esse biquinho que tem nessa perna mais gorda, eu vou fazer na mais fina aqui. Então, agora eu vou colocar... Não vou parar na do meio, vou ficar nessa do lado mesmo. Agora eu vou colocar 3 pérolas brancas. Ó, tá nessa aqui, né, da lateral de dentro, ó. Coloco 3 pérolas brancas. E nessa mesma tá sendo meu fio, eu entro com as 3 pérolas brancas. Ando essa daqui de cima. Ó, tá vendo? Já fez o biquinho pra cá. Agora eu vou parar nessa da lateral aqui de fora. E vou colocar também, ó, 3 pérolas brancas. E aqui eu finalizo a consoante W. Daí eu vou ensinar só um pedacinho como eu fecho. E vocês continuam o resto. Ó, 3 brancas, eu tô entrando na branca aqui do lado, ó, e puxo. E vou andar aqui. E vou parar em qualquer pérola aqui pra cima, porque eu já vou fechar, né? Aqui me sobrou um pedaço de fio. Aqui eu só dou uma laçadinha pro meu trabalho não ficar se abrindo toda hora, né, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, o W e o W, ó. As duas são idênticas, né, uma da outra. Agora, pra fechar, eu costumo fechar com a pérola número 4, mas quem quiser pode fechar com a 6 aí também, tá? A mesma que tava fazendo. Ela fica até mais durinha, um pouco, né? Eu gostei de fechar com a 4, mas é de cada um. O acesso de chaveiro, tanto vocês podem colocar aqui no meio do W, ou aqui nessa ponta, ou nessa outra ponta. Eu vou colocar aqui, eu tô acostumada a pôr sempre aqui perto do coração, né? Então, eu vou ensinar como que eu fecho um pouquinho, depois eu venho mostrar eu pondo o acesso de chaveiro. Olha, aqui tá saindo aqui, ó, nessa pérola 6. Como vocês bem sabem, uma pérola é uma letra idêntica à outra, mesmo tamanho. Então, aqui, já está com zoom, vou tirar o zoom pra facilitar pra vocês verem. Então, tá saindo nessa pérola aqui, ó, número 6, branca, desse lado. Desse lado, eu ponho uma 4 na agulha, ou 6, e entro na do outro lado, ó. Que as pérolas aqui tem que encaixar certinho, ó, tá vendo? Na mesma direção, ó. E puxo. No que eu puxo, a número 4 já vai se encaixando aqui, ó, no espacinho de uma pérola 6 com a outra, ó, tá vendo? Agora, eu pego outra pérola 4, tá saindo desse lado na pérola 6, meu fio, eu entro na pérola 6 do outro lado. Tá saindo de um lado, entra do outro. Lembrando, nessas curvas aqui, acontece dessa pérola 4 ou a 6 vai ficar enfiada lá dentro. É normal. Teve uma moça que disse que não tava conseguindo fechar, que a pérola dela tá ficando lá pra dentro. Nas curvas, ela não fica assim. Ela fica mais pra dentro. Então, aqui eu vou andar nessa pérola aqui, ó, número 6. Vou andar na 4 e nessa outra aqui, ó, número 6. Tá saindo desse lado, eu entro aqui, ó, do outro lado, nessa pérola número 6 aqui, e puxo. E vou sempre andando a 4 anterior, e assim eu vou caminhando a volta toda, ó. A volta toda. Vou fechar esse bom pedaço aqui. Quando chegar aqui pra pôr o acesso, eu venho mostrar mais um pedacinho pra vocês. Olha aqui, menina, já fechei daqui, desse começo aqui, ó. Tá vendo? Tem umas que fica enfiada pra dentro mesmo, é normal, tá? Agora, eu parei aqui, em cima, né? Vou ensinar como que eu ponho o acesso. Eu ponho 6 pérolas, número 4, ou 4, tanto que vocês acham que é necessário pra pôr, vocês colocam, né? Essa argolinha é opcional, essa aqui que eu tô fazendo aqui de pérolas, tá? Vocês façam se vocês acharem necessário, né? Cada um tem um jeito de fazer. Pego meu acessinho aqui de chaveiro, ó, coloco aqui. E entro de novo aqui, ó, na pérola número 4 e já venho pra 6, ó. E continuo fechando, do jeito que eu tava fechando. Ó, essa argolinha aqui que eu tô falando, ó, que eu faço com pérolas, ó, pra pôr o acessinho. Aqui eu dou mais uma reforçada, né, passo mais umas 2 vezes o nylon aqui,
Pra ficar bem preso, bem firme, né? Mas não é obrigada a fazer essa argolinha aqui. Quem quiser, vocês já prendam com nylon direto aqui no acessinho, né? Ó, e continuo fechando. Tá saindo nessa 6, coloquei uma 4. Tô entrando na 6 e na 4 aqui da argolinha, pra reforçar, ó. E continuo fechando, ó. Vou fechar a volta toda, até aqui assim, ó, também, ó. Eu fecho, tá? Ó, continuo fechando, ó como tá ficando lindo. E 2 corpinhos, ó, fica mais firme o W, tá? Que muita gente pergunta, porque faz 2 corpinhos, eu acho que fica mais firme. A não ser que vocês façam com a pérola menor, com a 4, né? Vai ficar desse tamanho assim, o W, né? Fica mais durinho, fica um corpinho só, né? Então, conforme maior é a pérola, mais molengo ele fica. Então, por isso que eu faço 2 corpinhos, ó. E vou unindo, né? As 2 bandinhas do corpinho. Até terminar. Vou continuar fechando aqui tudinho. Quando chegar aqui, já venho mostrar pra vocês.